Fala aí, concurseiro, professor Jean Paulino na área. Vamos lá? Gerações de direitos humanos. Assunto, cara, muito cobrado nos concursos, despenca nos concursos. Só que antes, eu quero trabalhar uma geração pouco cobrada, assim, uma classificação das gerações pouco cobrada, mas você vai perceber que ela tem uma relação com as gerações que são mais cobradas. Eu tenho duas classificações de gerações de direitos humanos. Eu tenho uma classificação trazida ali por Georges Jelinek, que eu vou trabalhar com você, e tem uma geração que é mais conhecida por conta da Revolução Francesa, né, que tem ali a liberdade, igualdade, fraternidade, e mais elas se relacionam de uma maneira que você vai perceber, então aqui é a primeira geração, essa daqui é a segunda, tá ligado? Então vamos lá, vamos começar sem mais conversa. Olha lá. Então é chamado de teoria dos status dos direitos humanos. E essa teoria, ela foi criada por um cara chamado Georges Jelinek. Georges Jelinek. Então ele diz assim, ó. A teoria de Georges Jelinek relaciona o homem, olha só, relaciona o homem, eu e você, e o Estado. A partir dessa relação, é possível alcançar 4 resultados: de sujeição, de defesa, prestacional e participativo. Significa o que aqui? Que eu vou analisar uma relação entre você e eu e o Estado. Aí nessa relação vai ter uma relação onde de sujeição, ou seja, eu vou ser submisso ao Estado. Mas também vai ter a situação de defesa, que o Estado não pode intervir na minha vida. Vai ter o Estado prestacional, que o Estado vai ter que intervir em minha vida. E vai ter o Estado participativo, que eu vou poder intervir na vida do Estado. Basicamente é isso, ó. Sujeição, eu tenho que me curvar ao Estado. Defesa, o Estado não pode chegar na minha esfera particular. Prestacional, o Estado vai ter que me prestar algum direito, sacou? E participativo significa dizer que eu posso participar da vida do Estado. Olha lá, vamos resumir? Status subjectiones ou passivo, também conhecido como sujeição. Isso aqui, meu aluno, traz uma ideia de subordinação. Grava isso. Subordinação. Subordinação a quê, professor? Subordinação aos mandamentos do Estado, ou seja, às ordens do Estado, as leis, né? Mandamentos, aos mandamentos do Estado e também subordinação às proibições do Estado. Proibições do Estado, certo? Lembre-se daqui, ó, passivo, sugestão. Aí eu tenho agora o status ativo, ativos e participativo. Nesse caso aqui, eu tenho direito de participar da vida do Estado. Direito de participar da vida do Estado, certo? Aí, status negativo, liberdades e defesa. Aqui eu tenho a ideia de quê? Liberdade do indivíduo. Aqui traz a ideia da liberdade do indivíduo. Ou seja, o Estado não pode intervir na minha vida, né? O Estado não pode intervir na minha vida. E por último, eu tenho o status positivo, também chamado de status prestacional. Eu posso exigir do Estado, né, uma participação do Estado. Uma participação do Estado. Beleza? Tranquilidade? Vou deixar de novo na tela. Então, sacou aí, mas no seu material tá tudo isso aí anotadinho, certo? Tá tudo anotadinho só para... Eu quero que você guarde. Entenda que a gente tem muita coisa para guardar, a gente tem muita informação. Então, eu quero que você guarde essas palavras-chave. É por isso que eu anoto só ali, ó.
uma frasezinha-chave para você poder levar para a sua prova, dentro desse contexto, certo? De boa, vamos agora entrar na geração ou dimensões, ou famílias, também chamado de famílias, dos direitos humanos. Esse ponto, sim, esse ponto termina sendo o mais cobrado nos concursos públicos, né? Onde eu tenho a primeira geração de direitos humanos. Veja, meu aluno, quando eu falo em primeira geração de direitos humanos, eu tenho que pensar em quê? Ó? Vou pontuar aqui, ó. Direitos de liberdade. Direitos de liberdade, certo? Que são os direitos civis e políticos. Certo? Direitos civis e políticos. Veja, meu aluno, entenda que no passado a gente vivia numa, como é que eu posso dizer, num absolutismo. Se você estudou história, você lembra do absolutismo, daquela questão da monarquia, dos senhores feudais. Lembra disso? Já estudou essa parte, senhores feudais? Cara, no passado eu vivia no feudo. Então, eu tinha que, de certa forma, obedecer. Se eu quisesse casar, eu tinha que ter permissão do rei, do senhor feudal. Se eu quisesse mudar de profissão, eu não podia, porque eu não podia ascender socialmente. Cara, isso era uma vida desgraçada, velho, viver desse jeito. Então, o que foi que eu busquei depois disso, por conta dessa situação? Me revoltei. E por conta dessa minha revolta, iniciou o quê? As revoluções liberais. Ó, liberais. Sacou? Então o Estado, ele tinha o quê? A obrigação de não intervir na minha vida. E essa é a ideia da primeira geração. O Estado não pode intervir mais em minha vida. Em minha vida. É o que a gente chama de não fazer estatal. Não fazer estatal. É o não fazer estatal. O Estado não pode intervir mais na minha vida, certo? Também chamado de direitos negativos. Direitos negativos. Também chamado de direitos negativos. Certo? É a não intervenção do Estado. É a não intervenção do Estado. Sacou? Guarda esses três pontos que eu anotei aqui. Olha o que é que diz aqui. Ó. Na primeira geração, com base no direito à liberdade do indivíduo, é atribuída ao Estado uma obrigação de não fazer, de não atuar, conhecida como liberdade negativa ou direito negativo. Sacou? A banca pode chamar ou direito negativo ou liberdade negativa. Lembre-se que direitos civis, né, é uma integridade física e moral. Quando eu falo direitos civis, é eu ter direito a uma integridade física mais moral. Quando eu falo em direitos políticos, é basicamente votar e ser votado. Show de bola? O que mais a banca pode perguntar, professor, com relação a essa geração? O que é que a banca pode perguntar mais? Uma parte histórica. A banca pode perguntar uma parte histórica dessa primeira geração. O que aconteceu, que é o que a doutrina vai chamar de marco histórico. O que é que marcou a história, o início da primeira geração? Lá na Inglaterra, houve o quê? Uma revolução gloriosa, ou seja, é uma revolução liberal, lá em 1688. Já nos Estados Unidos, iniciou ali o quê? A declaração do bom povo do estado da Virgínia e também entrando ali no processo de independência dos Estados Unidos, ou seja, saindo da monarquia. França, tivemos o quê? A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Seria o quê ali? A Revolução Francesa de 1789. Então, eu tenho a Declaração, né, do Homem e do Cidadão, tenho também a independência dos Estados Unidos em 1776. Isso aqui é um marco histórico.
né? Marco histórico e também marco político, não, como é que eu posso dizer? O marco de direito, né? Então, resumindo, ó, o indivíduo como centro, liberdades negativas no não fazer estatal, sempre buscar a igualdade formal, isso já foi cobrado em concurso público, direitos de primeira geração é a igualdade formal, ou seja, todos são iguais perante a lei. Igualdade perante a lei, igualdade apenas positivada, é aquela que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E tenho os direitos dessa geração, direitos civis e direitos políticos, vida, liberdade. Já a segunda geração, meu aluno, veja, aqui já nasce o quê? Os direitos de igualdade. Aqui já nascem os direitos de igualdade, que são os direitos econômicos, culturais e sociais. Sacou? Direitos econômicos, culturais e sociais. Aqui nasce o tão conhecido fazer estatal, porque nesse ponto o Estado tem, é o que a gente chama de Estado prestacional. Estado prestacional. Estado prestacional, certo? É o Estado prestacional. Então, saca só aqui como funciona. O que aconteceu? Eu vivia numa monarquia e vivia ali sobre a égide, ali sobre a proteção do rei, do senhor feudal, quis liberdade, me revoltei, minha revolta, fugi e fui embora para as cidades, onde tinha a burguesia, estava crescendo ali a revolução industrial e tudo mais. Cheguei ali, ó, porra, tava massa, meu irmão, liberdade total, podia fazer o que quisesse. O Estado não ia intervir na minha vida mais. Só que tinha um problema. Lá era cada um por si, lembra? Que era a igualdade formal. Igualdade formal é cada um por si. Cada um por si. Então, o que acontecia lá, nas cidades agora? Quem tinha dinheiro, tinha saúde, educação, lazer, morava em lugares melhores, tinha a alimentação. E o abismo entre a classe rica e a classe pobre, isso aí você vê como era que funcionava a questão de saneamento básico, era uma desgraça. O pessoal morria ali, facinho, qualquer doença, a galera morria. Porque não tinha direitos sociais. Aí foi aí que surgiu a necessidade de quê? Que o Estado voltasse a intervir, mas não voltasse a intervir esquecendo a liberdade. Lembre-se que quando uma segunda geração aparece, ela não exclui a primeira. Entendeu? Elas vivem, elas coexistem. Então, aí surgiu a necessidade do fazer estatal. Nascia, então, o quê? O Estado prestacional. Então, nesse ponto aqui, certo? Surgia o Estado prestacional. Então, ó, passada toda a transição da primeira geração, tivemos a Revolução Industrial e adentramos no século XX, momento no qual as necessidades humanas ultrapassavam essas questões relacionadas à vida, propriedade e liberdade. Ou seja, faltou. Eu queria mais alguma coisa. Não queria só liberdade, eu queria que o Estado também me desse alguma coisa. Então, com isso, os indivíduos passaram a precisar de intervenção do Estado. Contudo, essa intervenção deveria ser moderada, mas garantindo direitos. Sacou? Entendeu como é que funcionou essa evolução? Aí, dentro da parte histórica, eu tenho dois documentos aqui, ó. A Constituição Mexicana, de 1917, e a Constituição Alemã, chamada de Weimar. Não é Weimar, é Weimar, porque em alemão o W tem som de V. É por isso que meu nome alemão, né? Meu nome alemão é Valnei, porque o meu W tem som de V. Se fosse nos Estados Unidos, era Walney. Eu tinha algumas pessoas que me chamavam de Walney. Jean Walney, não é Walney, é Jean Walney, porque esse W tem som de V, alemão. É igual Volkswagen, ó. E cultura. Vamos trabalhar aqui a formação de palavras, é que chama? Sei lá como é que chama esse negócio no nome. Enfim, deixa pra lá, pessoal. Vamos pra aula. Então, essas duas constituições
Foram as primeiras constituições que trouxeram ali direitos sociais. Certo? E lembre-se que essa época aqui era a época da Primeira Grande Guerra, né? Aí, resumindo, indivíduo quer o fazer estatal, busca as liberdades positivas, ou seja, fazer estatal, intervenção do Estado, né? Aí, alcançar a liberdade material. A ideia agora é a liberdade material, ou seja, o direito material. Fazer ali, igualar os desiguais, né? Desigualar os desiguais na medida de suas desigualdades. E quais são os direitos proeminentes aqui? Sociais, econômicos e culturais. Surgiu agora a terceira geração de direitos humanos. Já a terceira geração de direitos humanos, meu aluno, o que aconteceu? A primeira geração e a segunda geração era mais voltada para eu como pessoa, indivíduo isoladamente. Só que o que aconteceu? Eu percebi que eu vivi em sociedade. Então, eu tinha que começar a respeitar o direito da coletividade também. E a coletividade respeitar o meu direito. Então, foi aí que surgiu a terceira geração de direitos humanos. E aqui dentro da terceira geração de direitos humanos, meu aluno, aqui nasce o quê? Os direitos difusos e os direitos coletivos. Aqui nascem os direitos difusos e os direitos coletivos, ou seja, direito dos povos. Direito dos povos. Surgiu esse direito aqui, essa terceira geração surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Foi a Segunda Guerra, após a Segunda Guerra, certo? E os direitos aqui mais conhecidos, né, desse ponto aqui é consumidor, meio ambiente e desenvolvimento. Então, seria esses direitos aqui. Então, veja que teve a necessidade de surgir uma terceira geração. Por quê? Porque agora eu tenho que pensar no povo, numa coletividade, direitos difusos, preservar o meio ambiente hoje para que as gerações futuras também tenham direito ao meio ambiente. Então, é aqui, ó. A terceira geração retira-se o foco do indivíduo e seus interesses e necessidades pessoais. Não se busca mais satisfazer o particular, eu e você, mas sim o interesse da coletividade, ou seja, nossos conhecidos direitos difusos e coletivos, direitos que pertencem a todos. Direitos difusos e coletivos são aqueles direitos que pertencem a todos. Qual foi a parte histórica, professor? Qual é o marco histórico, qual é o marco jurídico da terceira geração? A DUD, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Certinho? Pronto. Até aqui, terceira geração de direitos humanos é o que cai na maioria dos concursos. Uma vez ou outra, alguma banca de concurso dá a louca nela e traz ali, né? Por isso que a gente tem que trabalhar de uma maneira geral, não especificando o concurso da sua banca agora, mas vendo no sentido que de repente ela pode trazer aí uma quarta, uma quinta geração. Professor, por que as bancas não trazem essa quarta e essa quinta geração? Porque tem divergência. Tem doutrinador que diz uma coisa, tem doutrinador que diz outra. Então a banca, para ela cobrar isso, ela tem que ser muito específica. Ela tem que ser bastante específica. E dizer assim, ó, segundo o doutrinador tal, quem já cobrou essa parte aqui foi a banca IBFC. A banca IBFC já cobrou a quarta e a quinta geração. Olha lá. Então, para os doutrinadores, né? Para os doutrinadores, Norberto Bobbio, italiano, a quarta geração é o direito genético. É a genética. Surgiu ali com a ovelha Dolly em 1990, mais ou menos. Já Paulo Bonavides, que é brasileiro, ele diz que a quarta geração é a democracia. É a democracia. É. E ele diz que a quinta geração é a paz. Só que se você parar para pensar aqui, vou deixar aqui na tela e vou falando aqui com você. Olha só, se você parar para olhar aí, vê que Paulo Bonavides, quando ele falou na quarta geração, ele falou democracia. Tá vendo, meu aluno? Então, se ele falou democracia, é direito de quem? Dos povos. Direito dos povos é direito de quê? Da terceira geração. E paz, direito dos povos também.
também seria, em tese, direito de terceira geração. Então, para a banca cobrar democracia e paz, ela vai ter que dizer a quarta geração para Paulo Bonavides é a paz. Vai ter que dizer isso. Só que porque algumas bancas estão começando a cobrar. Meu aluno, já existe a nona geração, parece. Parece não. Tem um livro bem aqui, ó. Esse azulzinho com branco, que meu dedo está quase aqui no final. Pronto. Esse livro ali, o doutrinador já traz a oitava geração. Oitava geração. Para sua prova não vai fazer diferença. Certo? Vou trazer aqui essa divergência, né? Da quarta geração, da quinta geração, que eu já mostrei para você. Só que tem, para você ter ideia, eu trouxe para você a sexta geração. Só para você entender. Ó, pense comigo, a sexta geração é a terceira, se parar para pensar. Ó. A sexta geração vem tratar do direito ao acesso à água potável. Direito dos povos, não é verdade? E outra parte da doutrina diz que é a felicidade. Peraí. Porra, direito coletivo, direito difuso. Felicidade não é direito coletivo, não é direito difuso? E ainda tem gente que diz o seguinte, felicidade seria um direito social, ou seja, de segunda geração. E é por isso que as bancas não vão cobrar, meu aluno, isso aqui, porque é muito específico. Certo? Então, só para você ficar tranquilo com relação a isso, as bancas vão cobrar as 3 gerações. 3 gerações. Então, ó, no seu material, eu coloquei esse quadro resumo, certo? Coloquei aí esse quadro resumo para você fazer aquela velha e boa revisão. Velha e boa revisão. Lembrando que os direitos, liberdade, o valor central, né? O valor central, liberdade, igualdade, fraternidade. Já os direitos trazidos, civis e políticos da primeira, sociais, econômicos e culturais, difusos da humanidade dos povos. Tá aí. Beleza? Tranquilidade, de boa. Então, só para você ter uma ideia. Show? Olha aí, assunto bem tranquilo, um assunto bem de boa. Tenho certeza que você vai gabaritar quando sair na sua prova, quando cair na sua prova, porque a chance de despencar na sua prova é gigantesco. Show de bola? Então, tamo junto. Valeu!